Graças a Deus. Bom dia, meus irmãos. Paz seja com todos, amém? Digam graças a Deus, digam glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Que bom, é muito bom estar aqui esta manhã. Eu quero agradecer a Deus e o pastor Marcos Bombo pelo convite. Já é o terceiro ano que eu venho aqui, seguido, né? Porque, então, isso mostra que o pastor Marcos, acho que ele me considera muito, como também considero ele. Então é muito bom, pastor, muito obrigado, viu? Eu sou grato a Deus pela sua vida, parabenizar pela igreja. Uma quarta-feira de manhã, a igreja maravilhosamente cheia, podemos dizer assim, né, irmãos? Então isso é muito bom. Eu quero compartilhar com a igreja, em nome de Jesus, uma palavra que está dentro do tema, está dentro daquilo que nós estamos fazendo, que é a campanha, né? Então quero que vocês abram comigo a palavra de Deus no livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 13. Filipenses, capítulo 3, versículo 13. É dois versículos que eu quero ler, amém? E o 14. Fala exatamente aquilo que nós estamos fazendo, que é esta campanha maravilhosa, né, irmãos? E com certeza nós estamos caminhando para uma grande vitória. Graças a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Diz assim: Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Levante a sua mão, faça essa oração brevemente. Fala: Senhor Jesus, fale comigo nesta manhã. É o que eu te peço em nome de Jesus. Podeis sentar, graças a Deus. Amém, amados? Louvado seja o nome do Senhor. Amados, a grande oportunidade que nós estamos tendo para avançar e sem parar é que cada dia nós esperamos em Deus. E nós já começamos o ano, né, nos preparando para enfrentar, porque não sabemos o que pode acontecer, mas nós sabemos, irmãos, que nós estamos preparados para tudo que vier. Se a doença vir, nós temos um Deus que cura. Amém, amados? Se alguma coisa, irmãos, que inesperada acontecer, né, nós estamos, irmãos, caminhando, né, no dia a dia e esperando no Senhor. E muitas vezes, para enfrentar uma situação, nós precisamos estar o quê? Fortalecidos no Senhor. Porque a Bíblia relata lá no livro de Isaías 40:31, diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. A Bíblia vai dizer que nós subiremos com asas, como águias, correremos e não nos cansaremos, caminharemos e não ficaremos fadigados. Então, irmãos, por mais forte que às vezes nós pensamos que somos, né, nossas forças, ela pode diminuir, mas as forças de Deus nunca diminuem, ela nunca se cansa, amados. E por isso, irmão, que nós entramos nesses 12 dias, né? Para quê? Para ouvir, guardar e praticar a palavra de Deus. Aquilo que o pastor Marco acabou de dizer, quando a gente quer agradecer a Deus apenas com palavra. Não, agradecimento se faz com atitude. E só de nós estarmos aqui tendo uma atitude, porque não é fácil, né? Muitas pessoas perguntam para nós, mas como que é fácil para vocês fazer 12 dias, todos os dias na igreja? Não, fácil não é, irmão, mas é uma coisa que nós somos renovados no Senhor, nós somos fortalecidos no Senhor, aleluia, e por isso que a gente não fica parado, a gente avança, a gente prossegue para o alvo que nós temos, que está dentro de nós, que está dentro do nosso coração, amém, meu amado? E por isso, irmão, eu quero dizer
quando nós se sentirmos cansados, com certeza nós vamos nos focar em Isaías 40, 31. Diga graças a Deus. Sabe por quê, irmão? Às vezes se cansamos, sim. Ontem à noite, eu cheguei da igreja ontem, inclusive eu nem olhei o celular, cheguei em casa, já fui dormir, né? O pastor Marcos até mandou uma mensagem para mim, acabei não respondendo, eu nem tinha visto, né, irmão? Porque para mim, pastor Marcos, era para mim estar aqui amanhã, eu marquei errado a data. Faz parte, né? O pastor Carlos ligou para mim, falei, não, já estou chegando aí. Então, irmãos, vejam bem, então eu acabei meio que cansado, né? Mas hoje já estou revigorado no Senhor. Aleluia. Por quê, irmão? Porque enquanto eu dormia, o Senhor estava me sustentando. Aleluia. Enquanto eu descansava, as boas mãos do Senhor estavam sobre mim. E eu quero dizer também que as boas mãos do Senhor também estavam sobre você, também estava sobre a sua casa, também estava sobre a sua família. Aleluia. Então, querido, nós estamos aqui tendo uma certeza, aleluia, que se nós cumprirmos a nossa parte, com certeza o Senhor vai cumprir também a sua parte. Sabe por quê, meus irmãos? O salmista escreve no Salmo 27, que quando nós queremos algo de Deus, nós não ficamos esperando, nós temos uma atitude de ir buscar, aleluia, porque o salmista ele vai continuar dizendo, irmão, uma coisa peço, uma coisa eu busco, e outra coisa ele diz assim, que eu possa morar todos os dias na casa do Senhor, para contemplar a sua formosura e aprender no seu templo. Então, cada vez que a gente vem para a casa do Senhor, nós estamos aprendendo, nós estamos, irmãos, nos inteirando com aquilo que Deus quer da gente, é na vida familiar, é na vida financeira, é na saúde, em todas as áreas da nossa vida, nós temos um alvo a receber, preparados para receber, e nós precisamos avançar para a gente alcançar. Então a nossa vida em Cristo, irmão, como que ela é comparada? Ela é comparada a uma corrida, ela é comparada, irmãos, que nós não podemos ficar parados, porque, irmãos, aqueles que ficam parados, a vida passa rápido, os momentos passam rápidos, então, e nós ficamos estagnados, ficamos parados, não fazemos nada, e nada vai acontecer. Meus irmãos, mas Deus tem dado uma grande visão, aleluia, aos nossos líderes, e depois vem para nós pastores, e nós entregamos a vocês, aleluia, para prosseguir, avançar e receber aquilo que Deus, aleluia, já tem preparado para todos aqueles que o buscam. Então você pode descansar no Senhor, que este ano de 26, aleluia, as coisas já deram certo nas nossas vidas, aleluia, as coisas já estão acontecendo para melhor nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, como eu disse, meus irmãos, a nossa vida cristã é comparado como esta corrida, onde o objetivo, meus irmãos, é terminar esse percurso, aleluia, com uma fé, aonde as dificuldades não poderão nos abalar. Repitam comigo, as dificuldades não vão me abalar, porque você está prosseguindo para o alvo, aleluia. Então, querido, para alcançar esse alvo, você pode ter certeza, a nossa vida, irmãos, é cheia de desafios, né? Que pode nos fazer querer parar, retroceder, mas a ordem, aleluia, ela é vinda do próprio Deus, aleluia, de avançar. Cada momento, cada dia. Sabe por quê, irmãos? A vida funciona desse jeito, ó. Quanto mais você vem para a casa do Senhor, mais você quer vir. Pode prestar atenção nisso. Você vem hoje, já quer vir amanhã. Por exemplo, durante o ano, você vem na quarta, você quer vir na sexta, já quer vir no domingo. Então você está em movimento. Mas experimente ficar sem vir. Você começa a acostumar, o inimigo vai ganhando força na nossa vida, é verdade ou não é? Você vai chegando a hora de vir para a reunião, você vai sentir, mas eu estou tão cansado, hoje acho que eu não vou. Chega no outro dia, e às vezes, irmão, eu converso com pessoas, eles falam, olha pastor, se der, na próxima semana está aqui falando, não se der não, meu irmão, a gente tem que se programar e vai dar, em nome de Jesus. Nós não podemos se
o se tem que sair da nossa frente. Nós temos que dizer assim: eu vou em nome de Jesus, aconteça o que acontecer, venha o que vier, eu preciso ir, aleluia, eu preciso ir buscar. Então, querido, qual que é a ordem? A ordem é nunca parar. Repita comigo: eu nunca posso parar. Porque, irmãos, se a gente parar, nunca vamos conseguir o nosso objetivo, os nossos alvos. Deus chamou eu e chamou você para uma jornada chamada de progresso constante, né? E não de estagnação, né? O que fazer para não parar, então? O que nós devemos fazer é confiar no poder de Deus, aleluia. Tem uma canção que a gente cantava antigamente: eu confio no nosso Senhor. A gente cantava na igreja nas tardes da bênção. Lembra, pastor Marco? Nós cantamos na tarde da bênção. A gente vai confiando com fé, a gente vai com esperança, aleluia. E aí entra o amor no meio, e a circunstância nunca vai fazer a gente parar, porque a Bíblia escreve em Filipenses 4,13: por nós mesmos a gente não consegue, mas Paulo escreve: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, aleluia. Então, querido, com certeza, cada dia o Senhor vai nos preparando, vai nos fortalecendo, e a gente vai caminhando, olhando para Cristo. O que a gente não pode fazer é olhar nem para a direita e nem para a esquerda, porque quantas pessoas param, desistem, porque deixam de olhar para o alvo principal. Quem que é o nosso alvo principal? É Jesus. Muitas vezes eu quero deixar um conselho para você nesta manhã. Eu sei que você é muito aconselhado aqui, eu sei que vocês são bem pastoreados aqui, mas você nunca deve olhar do lado, nunca deve olhar para pessoas, porque pessoas são falhos, tanto quanto aquele que vos fala. Irmão, nós somos falhos, e todos nós temos um defeito, todos nós temos, mas, irmãos, da igreja é um lugar onde tem pessoas, sim, cheias de defeitos, mas tem um propósito no seu coração, aleluia. E cada vez que a gente vem para casa, cada vez que nós servimos a Jesus mais e mais, a gente vai melhorando no Senhor, a gente vai se preparando no Senhor, porque nós estamos numa corrida muito importante, irmão, e um dia essa corrida, com certeza, aqui na terra, ela vai terminar, sim, vai terminar, mas nós nunca vamos parar, porque nós vamos continuar com Ele lá na glória. Esse é o objetivo da gente aqui nesta terra. E se nós perdermos isso, irmão, meus irmãos, nós vamos perder muita coisa. Por isso que a orientação é nossa, como ministrando a palavra desta manhã, é dizer para você: jamais desista das coisas do Senhor. Portanto, nós não podemos o que para nos desistir? Nunca permitir, irmãos, que erros do passado, né, nos façam desistir. Então você tem que entender uma coisa: seja bom ou seja ruim o seu passado, você precisa esquecer, esquece tudo, porque a palavra que nós lemos diz: esquecendo das coisas que para trás ficaram, precisamos avançar, aleluia. Com certeza, irmão, muitos já venceram, os que já venceram já receberam, irmãos, a sua salvação, descansam no Senhor, esperando o grande dia, mas nós continuaremos peregrinando sobre essa terra, aleluia, mas sem desistir, sem paralisar, aleluia. Sabe por quê, irmão? Porque as bênçãos do Senhor é sobre nós. Nós somos falhos, somos, mas a Bíblia vai dizer no livro de Lamentações, capítulo 3, que as misericórdias do Senhor, elas são as causas, aleluia, de a gente não ser consumido, mas ser fortalecido no Senhor e continuar, aleluia, caminhando sem desistir, aleluia. Irmãos, então o que eu quero dizer para vocês: nós não podemos continuar viver glória do passado. E às vezes, quando chega uma dificuldade, mesmo sendo cristão, o inimigo às vezes tenta trazer para nós, dizendo: lá atrás, quando você nem ia na igreja ainda, parece que as coisas
era o melhor, mas na verdade não era, irmão. Porque as coisas que daqui da terra, ela vai terminar um dia. Porque a Bíblia vai dizer, que Jesus disse na sua palavra, que no mundo, meus irmãos, nós teríamos aflições. Mas ele falou assim, vocês precisam ter bom ânimo. Vocês precisam renovar o seu ânimo. Vocês precisam prosseguir para aquilo que eu já tenho preparado para nós. Então pode ter certeza, meu amado, aleluia, o ano de 26, eu sei que vai ser uma guerra, vai ser uma luta, a gente vê as coisas acontecendo, as notícias ruins chegando, mas nós estamos olhando para Jesus, aleluia, sabe por quê? Porque Ele vai dar ordem aos seus anjos, Ele vai guardar cada um de nós em nossos caminhos, aleluia, e portanto, você, a sua casa, a sua família, não estão debaixo de qualquer proteção, nós estamos debaixo de proteção divina, aleluia. Nós estamos debaixo de proteção maravilhosa, meus irmãos. E antes de começar a campanha, né, a gente estava incentivando a igreja a vir, né? Eu, por exemplo, no mês de dezembro, eu fiquei falando durante todo o mês sobre essa campanha dos 12 dias, né? Qual é a nossa preocupação? Que o povo venha desistir, né? Mas para minha surpresa, irmão, no domingo antes de começar a campanha, quando eu terminei o culto, chegou um irmãozinho e falou para mim, pastor, eu esqueci porque a gente fez umas camisetas na igreja, ele falou, eu esqueci de pedir minha camiseta, ainda tem jeito de pedir? Porque ele disse para mim assim, ó, eu não posso deixar de fazer essa campanha. Sabe por quê, pastor? Porque o ano passado eu coloquei no livrinho da campanha, eu anotei e eu pedi algo para Deus durante o ano todo, que o Senhor me desse proteção. Sabe por quê? Porque eu trabalho na rua, eu trabalho de moto, eu corro para lá, para cá, pastor, e eu sofri um acidente de moto, né? Então, eu quebrei uma costela que ela fica perto do coração aqui, ó, e perto do coração aqui, e quando eu caí da moto, eu estava no hospital, o médico chegou para mim e disse, puxa vida, o seu santo é forte, hein, rapaz? Ele perguntou para mim, por quê? Porque essa costela sua que quebrou, geralmente quando ela quebra, ela na verdade, ela atinge fatalmente o coração da pessoa, mas eu não sei o que aconteceu, que ela ficou um salário mínimo assim, ó, para atingir o seu coração, mas ela não chegou. Ele olhou para o médico, sabe o que é, doutor? Eu faço uma campanha de proteção, eu faço uma campanha todos os anos, pedindo proteção para Deus. Deus permitiu o acidente, mas aquele acidente que eu sofri, aleluia, para que o nome do Senhor seja glorificado, foi para aumentar na minha fé, para eu nunca desistir. Irmão, o que eu estou dizendo, pode chegar alguma coisa na nossa vida, pode chegar sim, mas pode ter certeza, meu irmão, aleluia, você vai ter uma surpresa vinda de Deus. Sabe por quê? Alguém vai falar para você assim, não sei o que aconteceu, mas para você deu certo. Eu não sei o que aconteceu, mas para você não aconteceu nada. Você vai lembrar, é porque eu estou na presença do Senhor, é porque eu não esqueci, através da minha atitude, de estar na presença do Senhor, igreja, aleluia. Sabe por quê, irmão? Deus se agrada quando eu e você servimos Ele continuamente. Nós não vamos buscar a Ele somente quando nós precisamos, mas pode ter certeza que tem muita gente que só busca a Deus na hora que a doença vem, ele só busca a Deus a hora que o médico diz assim, não tem mais o que fazer, você tem mais 2 meses ou 3 meses de vida, ela fala, não tem mais aonde vir. Daí elas lembram que existe um Deus, meus irmãos, mas para aqueles que com atitude, amado, com atitude de fazer a obra de Deus progredir, com atitude de orar em todo o tempo, com atitude de congregar em todo o tempo, com atitude de ler a palavra, meus irmãos, continuamente, aleluia. Quando você clama a Deus, Ele vai dizer para você assim, filho, filha, pode confiar que eu estou com você todos os dias da sua vida, pode confiar que eu jamais vou te abandonar, na hora que você mais precisar, eu estou do teu lado para entregar tudo que você precisa. E nesta manhã eu quero profetizar, Deus está entregando
entregando algo sobrenatural para muitas pessoas aqui nesta manhã. Então levanta a tua mão e recebe, porque Deus vai entregar algo muito importante, meus irmãos, que você está pedindo nesta campanha. E para cada dia, aleluia, Deus vai estar entregando, mas hoje é especial. Deus está entregando para você e você vai testemunhar depois, porque Deus, Ele é fiel. Ele, aleluia. Então, meu amado, o nosso foco, aleluia, não pode ser outra coisa a não ser avançar. Aleluia. Diga comigo, o meu foco precisa ser avançar. É só isso que você precisa fazer. Porque se você avançar, aleluia, e sem parar, você pode ter certeza que o seu alvo vai ser alcançado. Então, querido, o nosso prêmio é Jesus Cristo, aleluia. Ele é o prêmio maior que nós conseguimos nas nossas vidas. Antes nós vivíamos, meus irmãos, num mundo errado, no mundo de pecado e outras coisas mais, aleluia. Mas o Senhor foi aonde nós estávamos e Ele nos resgatou, glória a Deus. E a nossa decisão qual foi, irmãos? Quando nós ouvimos a sua palavra. Porque o que pode preencher o grande vazio que o homem sente no seu coração é somente Deus, né? Eu passava, ontem eu fui no mercado perto de casa, eu passava na rua, alguém me chamou, gritou meu nome, me chama e diz, ele começou a conversar comigo. Ele falou assim, eu faço tudo na vida, mas eu sinto um vazio no coração. Eu sinto algo que precisa ser preenchido, né? Aí, irmãos, ele já me chamou, já comecei a falar de Jesus para ele. Mas, irmãos, às vezes você começa a falar de Jesus para as pessoas, e eu disse para ele, somente Jesus pode preencher esse vazio, e você precisa buscar. Mas aí que está o segredo, aí que está a dificuldade, das pessoas ir buscar. Porque o inimigo vai tentar de todas as formas, irmãos, ele pode até querer ir, não é verdade? Por isso que quando a gente convidar alguém, a gente já tem que entrar em oração de guerra, né? O Senhor vai tocando no coração para que realmente essa pessoa vá. Porque senão, irmãos, eles não vão conseguir ir, e não vai mesmo, meu amado. Aí por isso, aí entra a nossa fé, a nossa oração, né? Por quê, irmão? Porque o inimigo sabe, né, que se nós cumprirmos a palavra que está lá no livro de Mateus, capítulo 6, no versículo 33, é bem conhecido, onde diz, busquem em primeiro o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, irmão. Muitas pessoas não têm prioridade para Deus, né? Quem lembra da grande ceia, da parábola da grande ceia que Jesus contou, que quando ele mandou chamar os convidados para que estivessem na grande ceia dele, irmão, as pessoas que foram convidadas, cada um deram uma desculpa e não compareceram àquela festa, àquela ceia. Mas quando ele olha para a festa, ele fala, puxa vida, ele manda os seus criados buscar os rejeitados, os aleijados. O importante que ele queria era ver a casa dele cheia. Então eu entendo, quando eu leio essa parábola, que o Senhor quer ver a casa dele cheio de pessoas, meus irmãos, aleluia, aplaudindo, glorificando, sendo grato a Deus, aleluia. Então a nossa vida espiritual, ela precisa ser tomada, não é que naquilo que o pastor Marcos falou aqui na hora da oferta, com blá blá blá, com palavras, não, tem que ser com atitude de vir, aleluia, atitude de participar, atitude de contribuir, atitude de fazer parte daquilo que Deus tem preparado para nós. Então, querido, quando nós fazemos isso, meus irmãos, aleluia, as promessas do Senhor, aleluia, as promessas do Senhor começam a acontecer nas nossas vidas, porque Deus vai ver que a gente está praticando a sua palavra. Então nós precisamos garantir que as nossas atividades, o nosso tempo, aleluia, a nossa vida no dia a dia estejam alinhados com o propósito de Deus, aleluia. Porque se nós estivermos no propósito de Deus, aleluia, pode ter certeza, aleluia, meus irmãos, nós vamos ganhar
força para perseverar, aleluia. Nós vamos ganhar vida, irmãos, para continuar, aleluia, porque o salmista escreve no Salmo 18, versículo 29, a Bíblia vai dizer: porque com ele entrei pelo meio de um esquadrão, e com meu Deus eu saltarei muralhas, aleluia. Você vai saltar muralha. Muralhas são as coisas que nos prendem, as coisas que travam as nossas vidas, para a gente não clamar a Deus, aleluia. Mas aqui, irmão, quando o salmista escreve esse salmo, ele está reconhecendo que ele é fraco, aleluia. Mas se ele entrar com Deus, se ele permanecer, irmãos, na disposição de Deus, na direção de Deus, pode ter certeza, nós vamos entrar no meio de um batalhão e vamos vencer em nome de Jesus, aleluia. As bênçãos de Deus, como diz a palavra, que só enriquece e não acrescenta dores, elas chegarão até nós. Oh, meus irmãos, porque sabemos que quando nós reconhecemos que somos totalmente dependentes de Deus, com certeza, meus queridos, assim como Jesus foi, nós também seremos tentados, nós também participaremos de provações, mas isso vai produzir para nós o quê? Perseverança. As dificuldades e luta não são para nos parar, mas são para nos desenvolver, amado, e nos continuar fortemente, aleluia, no Senhor Jesus. E quem que é que vai nos fortalecer? É o Espírito Santo, aleluia. Quem é o Espírito Santo? Ele é enviado de Deus, quando Jesus disse na sua palavra: eu vou para o meu Pai, mas não vos deixarei órfão, eu enviarei o Espírito Santo, aleluia. Então, igreja do Senhor, quando a gente vem buscar, o Espírito Santo está dentro da gente, e com ele dentro da gente, meus irmãos, com certeza nós vamos ter força para avançar, nós vamos ter força para permanecer. Sabe por quê? Porque simplesmente ele vai nos capacitar e nós vamos conseguir chegar até o fim, aleluia. Vire para duas pessoas da direita e da esquerda e diga: a gente precisa ir até o fim, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei quanto tempo você tem de cristão, eu não sei se você tem 5 anos, se você tem 10, se você, irmãos, tem 54 igual eu, né? Eu tenho 54 anos que eu sou cristão, né? Porque na minha infância os meus pais conheceram a Jesus, e desde lá então eu sirvo a Deus, aleluia, desde lá então. Mas de nada adianta, irmãos, se eu chegar no dia de amanhã, eu desistir e parar e desviar do caminho do Senhor. Sabe por quê? Porque Deus não tem tempo de garantia. Quando a gente trabalha numa empresa, né? Agora acho que está até acabando isso, não sei, mas você tem aquela certeza: se mandar eu embora, eu vou receber uma bolada, porque eu tenho fundo de garantia, teus 40% de multa, e você começa a fazer conta da tua cabeça: eu vou comprar uma casa, não sei o quê. Irmãos, eu trabalhei 27 anos numa empresa multinacional, eu não guardei 100 mil reais na minha conta, irmão, porque o assalariado não guarda nada, não é verdade? Quando eu saí, eu recebi um bom dinheiro, irmão, não deu nem 100 mil reais, 27 anos, né? Dentro de uma empresa, uma só, 40 anos preso dentro, trabalhando, registrado durante 40 anos, meus irmãos. Achei que eu sairia rico, não saí, meus irmãos. Deu uma melhorada, mas não saí. Irmãos, nos caminhos do Senhor não é diferente. Deus não dá fundo, é diferente porque Deus não dá fundo de garantia para ninguém. Qual é a receita que Ele dá? Vocês precisam ir até o fim, aleluia. Porque a Bíblia vai dizer que aquele que permanecer até o fim, aleluia, será salvo, aleluia. Meus irmãos, então Deus não está garantindo, se já é batizado, pode voltar para o mundo e fazer o que quiser, e você está salvo. Não, você precisa
permanecer, porque aqueles que for fiel até a morte, a Bíblia vai dizer, Jesus vai dizer, eu darei a coroa da vida. E ele orienta nós também dizendo assim, guarda bem o que tens, para que ninguém tome ou roube a sua coroa. Então, se ele falou tomar cuidado, que tem gente que roube, Satanás é esse ladrão, porque a Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e também destruir e tirar as pessoas da presença do Senhor. Ele quer tirar as pessoas do foco que Deus colocou ela para prosseguir. Mas, meus irmãos, aleluia, eu quero terminar essa palavra dizendo, seja firme e constante na obra do Senhor, porque o seu trabalho não é vão ao Senhor. Jamais pare, jamais desista e prossiga para o alvo da soberana vocação de Deus, aleluia. Então a vida cristã, ela é o que? O movimento contínuo, aleluia. A nossa vida, vou dizer de novo, é um movimento contínuo. Dia 15 termina a campanha dos 12 dias, mas a gente não vai parar, a gente vai continuar, a gente vai continuar com as campanhas, a gente vai continuar com a oração, a gente vai continuar com o jejum, a gente nunca vai largar da mão do Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê, irmão? Porque a ordem de Jesus é, aleluia, fiquem de pé para a gente gritar, aleluia, fiquem todos de pé, eu vou encerrar com esse grito de guerra, aleluia, diga bem forte comigo assim, a ordem de Jesus é avançar, sem parar, porque a nossa força, ela vem de Deus. Agora levante a tua mão acima da tua cabeça e dá uma linda salva de palma para Jesus. E com a sua boca glorifique e magnifique o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe, meu amado, e que esta palavra continue soando no meu e no seu coração. Um forte abraço, que Deus abençoe. Eu trago aqui um grande abraço da IEQ Costa Rica, de toda a minha família, e que Deus abençoe em nome de Jesus. Receba o pastor Marcos mais uma vez em nome de Jesus. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração, toma posse dela e seja abençoado em nome de Jesus. Glória a Deus, que Deus continue abençoando o pastor Valdeci, que Deus continue abençoando a sua vida e de todos que estão conosco através da transmissão. Estende a mão, por favor. Dá o microfone aqui, pastor. Facilita. Meu Deus, obrigado pela vida do pastor Valdeci, obrigado por esse tempo que passamos juntos, ouvindo a voz do Senhor através da vida desse grande homem de Deus. Nós te louvamos e pedimos, continua abençoando o pastor Valdeci, pastora Rosa, a igreja ali no Costa Rica, que está aos cuidados dele, toda a família dele, que o Senhor guarde, proteja, livre do mal, e que em 2026 seja um ano de grandes e poderosas surpresas boas e agradáveis em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, pastor. Palmas pela vida do pastor Valdeci. Glória a Deus. Pega seu material de campanha aí. Mês de maio, mês do trabalhador. Jesus disse, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Eu gosto desse texto aí. Vamos consagrar o mês de maio a Deus. Senhor, colocamos diante de ti o mês de maio, os sonhos, os planos, os projetos, os contratos, tudo o que tem para ser concretizado em maio, que o Senhor desde já esteja agindo em favor desse irmão, agindo em favor dessa irmã, em nome de Jesus. O mal seja repreendido, as forças das trevas desde já neutralizadas, e a bênção do Senhor seja manifesta em nome de Jesus. Amém? Vem, Senhor, minha vida oferecer,
como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar, como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Bate palma para o Senhor nessa manhã. Glória a Deus, que Deus abençoe a todos os que estão conosco pela transmissão lá no Japão. O Valdemir, o senhor pregou hoje para o Japão, que tem gente no Japão conosco. Deus abençoe o Valdemir lá no Japão, a família, o Rogério que está conosco também em recuperação, daqui a pouco está de volta aqui conosco. Deus abençoe o Rogério, e em nome do Valdemir, do Rogério, Deus abençoe todos os demais que estão conosco pela transmissão. Ótima quarta-feira para todos. Às 8 da noite, não, 7h30 da noite, tem o segundo culto.